cultivar essa intimidade ou proximidade com Deus. A intimidade com Deus é uma profunda conexão e compreensão que nós temos para com Ele. Então, é um relacionamento de confiança em que nós experimentamos a presença, o amor de Deus de forma pessoal. Então, quando nós desfrutamos da intimidade com Deus, é algo que tem a ver com relacionamento. E nesse relacionamento, nós desfrutamos essas questões aqui que eu estou falando para você. Beleza? Então, na proporção em que você vai se relacionando com Deus, a sua confiança, a sua fé nele vai sendo aumentada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós estamos em contato com esse autor, em contato com esse consumador, consequentemente, a nossa fé, a nossa confiança cresce em Deus. Perceba, quando você para de buscar a Deus, quando você para de ter relacionamento com Deus, para de ir à palavra, para de ter jejuns, orações, as disciplinas espirituais que você já sabe, perceba como a sua fé, as suas emoções, elas começam a ficar comprometidas. Porque Deus, ele é a fonte, né, de tudo aquilo que o ser humano ele precisa. Então, toda vez que nós não buscamos em Deus aquilo que só Deus pode dar, nós vamos buscar em outras fontes. Contudo, nada nem ninguém pode nos satisfazer ou preencher, como Deus nos satisfaz e nos preenche. Então, pega aí para você e fica com você. Então, como eu já falei aqui, falei sobre jejum, falei sobre oração de forma superficial, essas são algumas práticas que nós precisamos cultivar para ter uma intimidade com Deus. E nós vamos pontuar uma por uma para que você tenha mais clareza sobre esses temas e para que você compreenda ou relembre da importância dessas disciplinas espirituais. Porque o que acontece? Não sei se com você é assim, mas eu vejo algumas pessoas cometendo esse tipo de erro, que é, nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre a leitura da palavra, e todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo está cansado de saber disso. Agora, saber é uma coisa, praticar o que sabe é outra completamente diferente. Então, não se engane, não é porque a explicação é simples que ela é simplista. Não é porque você não tem nenhuma fórmula mágica, nenhuma outra grande segredo espiritual, que essas disciplinas espirituais elas não são importantes. Porque pensa comigo aqui, reflete comigo aqui rapidinho só sobre isso. Você se lembra o que você almoçou no sábado de 2000, do ano 2000? Se você tem uma memória boa, provavelmente sim. Se você não tem uma memória boa, provavelmente não. Se você não lembra, que bom. Mas aquilo que você comeu neste dia, ou se você não comeu nesse sábado, no domingo, na segunda, na terça, você pode até não lembrar daquilo que você comeu, mas aquele alimento te nutriu, te fortaleceu. Então, o que fortalece, mantém a gente de pé, não é o banquete do final de semana. É o arroz com feijão de segunda a sexta, de segunda a domingo, a depender de como for a sua casa. Então, não se engane, as disciplinas espirituais são importantíssimas para que a gente fique de pé diante do Senhor, para que a gente fique de pé na presença do Senhor. Então, fica com isso aqui e lembre-se, praticar e cultivar disciplinas espirituais são importantíssimas. Um outro tópico que é importantíssimo, que é o módulo 2, é a mensagem do Evangelho. Por que a mensagem do Evangelho? O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a ir tão depressa do Evangelho que nós temos ensinado para outro Evangelho, o que de fato não é outro Evangelho? Ele continua dizendo: se nós, ou até mesmo os anjos que estão no céu, ensinam outro Evangelho, diferente daquele que nós temos anunciado, que seja anátema. E anátema é amaldiçoado. Então, existe um grande prejuízo destinado àqueles que ensinam o evangelho diferente do que aquele que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram. Jesus, antes de ir para os céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Aqui, nesse treinamento aqui que eu vou estar fazendo com vocês, nós vamos falar de coisas que não são necessariamente
o Evangelho de Jesus. Mas vamos falar disso porque nós aqui, como diretoria, compreendemos que são temas necessários para a nossa vida quanto indivíduo. Contudo, somente o Evangelho é o que Cristo nos ensinou a transmitir para outras pessoas. Mas o que é que rola de verdade? É que nós, como discípulos, às vezes não compreendemos o que é o Evangelho. E por não compreender o que é o Evangelho, nós ensinamos aquilo que a gente aprendeu. E às vezes nós nem ensinamos aquilo que a gente aprendeu. Mas, na verdade, nós precisamos aprender o Evangelho de Jesus, o genuíno Evangelho de Jesus, e transmitir. Porque pega esse alerta aqui para você. Se você entendeu o Evangelho de Jesus, se você recebeu o Evangelho de Jesus, e você não prega esse Evangelho, você não entendeu o Evangelho. Se você recebeu o Evangelho de Jesus, se você compreendeu o Evangelho de Jesus, e não prega esse Evangelho, não compartilha com outras pessoas, não tem o desejo de que outras pessoas tenham acesso ao Evangelho, você não compreendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não diz respeito apenas a mim e a você. Quando, na verdade, em nossas vidas, ele começa a partir do momento que ele nos alcança. Mas o objetivo do Evangelho não foi ser um segredo para ser guardado, foi ser uma boa notícia a ser propagada, então, prega o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho ele é a boa notícia da salvação. Dentro dessa boa notícia, nós vamos ver a graça e o perdão em Cristo. E como é que a gente consegue compreender de forma plena essa graça e esse perdão de Cristo? Através das Escrituras. E esses serão os 3 tópicos que nós vamos abordar nesse segundo módulo. Nós vamos falar sobre a boa notícia da salvação, nós vamos falar sobre a graça e o perdão em Cristo, e nós vamos falar também sobre o estudo das Escrituras. Nós não vamos estudar totalmente tudo que está na palavra, porque são vários livros da Bíblia, então o curso ficaria muito extenso, porém, o panorama geral, nós vamos falar sobre o que cada livro fala, a introdução, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, com qual propósito escreveu. Então, as principais doutrinas de cada livro ali abordados, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, porque é muito importante, pessoal. O profeta Oséias, ele vai dizer, e o meu povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia vai falar também que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Tem muitas pessoas que se ancoram nesse versículo, mas texto sem contexto é pretexto para a heresia. Nós precisamos pensar o seguinte, nós seremos julgados pela nossa ignorância e seremos julgados também pelo conhecimento que nós temos e não colocamos em prática. Então nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, porque Jesus fala, cuidai, observar as Escrituras, porque nela está contido o poder e o conhecimento de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer o Deus que a gente crê através das Escrituras. E nesse curso aqui, eu quero bater um papo com você sobre isso. O objetivo aqui não vai ser esgotar o assunto, até porque quem sou eu para esgotar esse assunto, na verdade, mas trazer para você insights e conhecimentos que levem você a ter mais fome e sede por esse conhecimento. E como consequência disso, como eu já falei, você transmita para os outros aquilo que você recebeu. E como objetivo final disso aqui tudo é que você se apaixone mais pelo Senhor, cresça mais em conhecimento e graça diante do Senhor e também que você ganhe ferramentas, como é que eu posso falar, se equipe, se capacite para viver plenamente o chamado do Senhor para a sua vida. Nós só temos uma vida para viver, uma vida para gastar e uma vida para queimar. E vou te falar uma verdade, você não pode cumprir o seu chamado e o seu ministério no céu. Você cumpre aqui na terra. No céu nós não precisaremos pregar o evangelho. No céu nós não precisaremos orar para curar os enfermos. Nos céus nós não expulsaremos demônios. Nos céus nós não faremos nada disso, principalmente nem ensinar as escrituras. Então nós temos o aqui e o agora para nos capacitar e para fazer aquilo que Deus nos pede. Tá bom? Essa foi a live de hoje. Em breve estou voltando para falar sobre os outros módulos que a gente vai abordar aqui no nosso treinamento. Eu espero que esse começo tenha feito sentido para você. E vou estar encerrando porque o vídeo já está ficando extenso, tá bom? Nos vemos na próxima oportunidade. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e fiquem com Deus.